O Cidadania de hoje está falando sobre os crimes na internet. Nosso entrevistado é o delegado Flúvio Cardinelli Oliveira Garcia, chefe do Núcleo de Repressão a Cybercrimes da Polícia Federal. Eu tenho uma lista aqui que eu peguei na internet, claro, né, de crimes, de ações que são consideradas crime. E uma delas é a questão da falsa identidade. A falsa identidade é considerada crime sempre ou em que situações? Não, a falsa identidade é considerada um delito previsto no Código Penal, desde que você o faça com alguma finalidade. Então, você se atribui uma falsa identidade para um determinado fim, para lesar alguém, para causar algum tipo de prejuízo. Porque eu te pergunto isso, porque nesses sites de relacionamento, muitas vezes, até os adolescentes mesmo, eles costumam dar um nome falso e tal, mas assim, não é com a questão, quer dizer, não é para prejudicar, é difícil você mensurar isso também, mas isso já seria considerado crime dependendo da ação da pessoa. Dependendo da intenção que vai ser utilizada com aquele nome falso, sim, pode ser considerado crime. E a pedofilia acaba entrando aí também, né? A pornografia infantil hoje, ela é o carro-chefe, pelo menos, da Polícia Federal no que se refere aos crimes praticados pela internet, né? Então, hoje nós temos vários inquéritos em andamento, deflagramos algumas operações bem interessantes e estamos prestes a deflagrar algumas outras que vão culminar aí com a prisão de alguns abusadores. Qual é a orientação que deve ser dada aos pais e aos próprios adolescentes? Veja, é importante salientar o seguinte, primeiro aos adolescentes, não divulguem informações pessoais. Informações pessoais, nem fotografias, nem para os amigos. Sabe por quê? Aquela fotografia que você colocou ali na internet, sem qualquer tipo de maldade, apenas para compartilhar a sua vida pessoal, ela pode ser utilizada para fins criminosos, né? A gente tem casos, tem relatos de pessoas que tiveram a fotografia, uma fotomontagem, o rosto foi colocado numa pessoa nua e aquela foto montada foi colocada num site de relacionamento de acompanhantes e colocado o telefone do emprego daquela pessoa. Então imagine o constrangimento que essa pessoa vai ter. Então é muito importante não divulgar informações pessoais, onde estuda, o que gosta de fazer, onde está. E isso é absolutamente comum, principalmente, como você bem citou, no Facebook. Hoje eu estou aqui, que tédio, estou em casa, estou com o meu cachorro e tal. E aí dá o nome do cachorro. Então isso facilita o chamado falso sequestro. É aquele cidadão liga, estou com a sua filha, ela gosta disso, estuda em tal lugar, o cachorro dela é esse, se você não me pagar eu vou matá-la. Mas como é que tem acesso a essas informações? Tudo pela internet. E as pessoas que fazem, os adolescentes principalmente, a questão do cyberbullying, né, que agora está se falando muito. Os adolescentes que fazem esse tipo de coisa como brincadeira, né, pega a foto da menina, coloca o corpo de uma mulher nua e tal, isso também, eles podem ser responsabilizados? Sim, com certeza. Veja, o nome é bonito, cyberbullying, bullying é um nome chique, mas o crime continua o mesmo da década de 40, injúria, difamação ou, dependendo do caso, calúnia. A previsão está lá. Então, o meio, se haverá um bullying por meio de um Facebook ou de um Orkut da vida, ou pessoalmente, isso não importa. O crime é absolutamente o mesmo. O meio não vai fazer diferença quanto à tipificação. E nisso entra também o sexting, que é uma coisa nova também, né? Que é a pessoa mandar foto pelo celular. Sim, com certeza. Isso também pode ser usado com certeza. Indevidamente. Com certeza. Como eu disse, o meio é o que eu costumo dizer. Veja, quando foi inventada a televisão, né, lá nos idos de algum tempo lá para trás, não se inventou um direito próprio da televisão. Injúria praticada por meio da televisão, bullying praticado por meio da televisão. Não se criou um direito específico para isso. Então não há de se criar um direito específico na prática de delitos, seja por telefone celular, seja pela internet. O meio, nesse particular, ele não importa para a tipificação. Pode importar no que se refere às consequências do delito. Aí sim. A difamação irrogada à frente de 3, 4 pessoas é uma coisa. A outra é você colocar ali uma difamação onde potencialmente milhares, se não milhões de pessoas terão acesso àquela informação. Você está falando de calúnia e difamação e os sites humorísticos que brincam com celebridades, isso também pode ser considerado crime? Veja, nesse caso não.
existe uma linha que divide aquele humor sarcástico, aquela brincadeira criativa, daquela crítica destrutiva, daquela crítica maldosa, daquela intenção de realmente menosprezar. Então, há de se fazer essa diferença. E uma outra pergunta que eu tinha para você é o seguinte, como chegar nessas pessoas? Claro, você chega pelo IP do computador? Exato. Agora, e se esse computador não está no mesmo país que o crime foi praticado? Não tem problema algum. O IP, ele é único no mundo inteiro. A pessoa que está conectada hoje, agora, nesse minuto, na internet, ela tem um endereço de IP que é único. Ninguém mais no mundo tem esse endereço de IP. Então, o que nós identificamos é a quem pertence esse IP, a qual entidade, qual é o domínio, quem é o responsável por este IP. E vamos bater a porta de quem é o responsável e perguntar quem estava fazendo uso deste IP neste dia, nesta hora. E eles vão responder. Então isso, se o cidadão está utilizando um computador nos Estados Unidos, na Indonésia, na Dinamarca, isso não é relevante. E o dono de uma lan house, por exemplo, que não sabe quem estava usando o computador naquele momento, ele pode ser responsabilizado? Ele pode ser responsabilizado, sim, civilmente. Tá? Civilmente ele pode ser responsabilizado. Penalmente, num primeiro momento, não. Por que eu digo num primeiro momento? Nós da Polícia Federal temos como praxe, quando nós identificamos que a conexão à internet partiu de uma lan house, nós intimamos o dono da lan house e perguntamos onde está o seu cadastro de clientes. Se ele disser não tem o cadastro, primeiro que ele está em desacordo com a legislação estadual. Então ele já começa errado por aí. E ele é advertido formalmente pela Polícia Federal, por intermédio de um termo que ele assina, dizendo o seguinte, olha, o seu estabelecimento está sendo utilizado para a prática de crimes. Os computadores que o senhor disponibiliza estão sendo utilizados para crime. Ou seja, o senhor está disponibilizando instrumento para a prática de delito. Sugerimos que a partir de agora o senhor tenha esse controle. Se se insiste nessa conduta, é possível a responsabilização até criminal. E outra coisa, você falou que você pode encontrar a pessoa em qualquer lugar do mundo. Mas como é que funciona a legislação? A pessoa está num país e comete um crime num outro país. Veja, a questão da legislação, o que interessa ao governo brasileiro é se aquela conduta é crime praticado, é crime no Brasil, se ofende a alguma vítima brasileira, né, e em circunstâncias que haja um interesse nacional naquele delito. Se houver, então, por meio de cooperação internacional, cooperação policial e cooperação judicial. Nós, a Polícia Federal, temos um caminho absolutamente aberto via Interpol, FBI, todos os órgãos policiais no mundo hoje nós temos acesso por e-mail, simples assim. Né? Então, o que tem que ser aferido há interesse nacional na apuração, se não foi praticado no território nacional, em tese, não seria de nossa jurisdição. Agora, se há interesse nacional nessa apuração, é possível sim a persecução penal. E a pessoa é julgada no país que ela cometeu o crime? Ela vai ser julgada em tese lá. Por que eu digo que em tese? Porque é possível que um brasileiro saia daqui e vá praticar um crime, ele está viajando pela Europa e resolva lá na Europa publicar alguma mensagem difamatória contra algum desafeto aqui no Brasil. Então, nesse caso, em que pese ter sido cometido lá, a vítima é brasileira e o autor é brasileiro. Então, logo chegue aqui no Brasil, ele será processado aqui. Não há necessidade de ser processado lá. Podendo também ser processado lá. Mas o usual é que seja processado em seu país de origem. Delegado, e a apologia a crimes? Esses sites de neonazistas, como funciona a legislação? Que tipo de crime é? Qual que é a penalidade? Isso, existe um tipo penal que é justamente a apologia a fato criminoso ou a um determinado criminoso. Né? Então existe o tipo penal, mais uma vez, esse tipo penal está previsto no Código Penal da década de 40, tem nada de novo por aí. Né? Então esses sítios eletrônicos que têm esse tipo de conteúdo, eles devem ser denunciados pela população, né? Devem ser informadas as autoridades a respeito da existência deles, para que a gente possa tomar as nossas providências. Então o site será retirado do ar, aquela mensagem, e nós vamos em busca daquele que publicou aquela mensagem. E a pirataria? A pirataria é um pouco mais difícil de chegar até as pessoas? Não, veja, se a pirataria foi feita também pela internet,
nós temos a melhor das testemunhas, que é o endereço IP. Então, o endereço IP ele estará por trás de toda e qualquer ação feita pela internet. E não existe nenhum software que bloqueia isso? Que não sei, eu não entendo, mas existe uma maneira da pessoa não que o IP não seja acessado? Veja, existem formas de se burlar isso, realmente existem. Só que são formas que tenta-se camuflar este IP a partir de IPs que não existem ou de IPs do que a gente chama de paraísos virtuais, né? Então, é possível? É possível. Só que isso é raramente feito, porque quando se tenta uma estratégia como essa, a conexão é extremamente lenta. Praticamente volta-se à época da conexão de escada. E hoje ninguém mais tem paciência para esse tipo de coisa. Então isso não é utilizado, é muito raro. É possível? É possível. Aqui no Brasil ainda não está sendo utilizado. Queria te perguntar mais uma coisa. A internet, ela serve também como uma ajuda na solução de crimes ou na obtenção de provas? Por exemplo, um e-mail pode ser usado como uma prova no julgamento de qualquer outra coisa que aconteceu fora da internet? Perfeitamente. A internet como meio que eu costumo fazer a seguinte analogia. A internet é como um cano. Dentro desse cano pode passar uma água límpida, cristalina, que você vai tomar, você vai dar para o seu filho. Agora pode passar esgoto também. Então o crime é o lado do esgoto. As boas informações, aquilo que vem de bom, é a água límpida. Então a internet em si ela não é ruim, é o uso que é feito dela que é ruim. Então hoje existem sim softwares, existem sítios eletrônicos, inclusive voltados à comunidade policial, que auxiliam muito no rastreamento de IPs, na troca de informações. Então, a internet é uma ferramenta excepcional também na busca de autoria e materialidade de crime. E como no mundo real, digamos assim, as pessoas podem e devem denunciar? Sim. Hoje nós temos vários canais para denúncia, existem os e-mails, né, que eu cheguei ali a passar. Vamos dar aqui os e-mails, onde que eu coloquei aqui na última página. Então, tem os dois sites, né, www.pf.gov.br, o outro é denuncia.pf.gov.br, esse sem o www antes. Exato. E o e-mail denuncia.ddh@dpf.gov.br. Perfeitamente. Essas denúncias, as pessoas precisam se identificar? Não, absolutamente. As denúncias que são feitas por intermédio do site da Polícia Federal, que é esse denúncia e o primeiro pf.gov.br, o que se pede ali é tão somente, imagine você estar navegando pela internet e descobre um sítio eletrônico, por exemplo, nazista. Basta copiar aquele link, aquela URL ali de cima, copia aquilo ali, Ctrl+C, entra na página da Polícia Federal, clica no link correto, Ctrl+V, colou, encaminha, acabou. Não precisa se identificar de forma alguma. Por e-mail, a mesma coisa, né? Você pode criar um e-mail qualquer que você cria só para essa finalidade, para poder denunciar. Então não há necessidade de apresentar o seu nome, quem você é, de onde você fala, né? E a Polícia Federal também não vai correr atrás dessa informação. Poderíamos? Poderíamos, mas isso nós não vamos fazer, é política nossa. Aquilo vai entrar como uma denúncia anônima e nós vamos buscar informações. O importante nesses sites aí é que há um espaço para que você relate, olha, eu estava navegando pelo site tal, descobri isso, há uma imagem assim, esse site já está há uma semana, 2 semanas, já denunciei. Detalhar a informação, detalhar o máximo, né? Que vai evitar que a gente tenha que perder tempo com isso, porque os crimes praticados pela internet são muito dinâmicos. Então, a página pode estar no ar agora de manhã e à tarde já não está mais, né? Então, e lesar muita gente nesse pequeno espaço de tempo. Neste pequeno espaço. E a vítima, aquela pessoa que se sentir lesada, eventualmente se deflagrou, se deparou com uma imagem sua, uma fotomontagem ou uma frase difamatória, o que deve fazer? Não basta imprimir o e-mail. Isso não é suficiente. Deve-se buscar um cartório e vai ali se lavrar uma ata notarial. O que é a ata notarial? Senta-se ao lado da vítima o tabelião ou um escriturário e ele vai acessar o site com você.
do seu lado, olha, entra aqui e aqui. Ele vai acessar. Depois que ele acessar, ele verá, opa, realmente existe. E aí ele vai lavrar. Aos tantos dias, né, da hora tal, acessei o site, está ali, ele vai imprimir e vai bater o carimbo. Aquilo tem fé pública. A sua prova já está formada. Qualquer cartório faz isso? Qualquer cartório faz isso. Delegado, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Estamos à disposição. Obrigada. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Escreva pra gente, mande sugestões de assuntos e entrevistados. O nosso e-mail é cidadania.tvsinal@gmail.com. E não esqueça, a gente tem um encontro de segunda a sexta, ao meio-dia e às 11h30 da noite. Eu espero você. Tchau!